Você se olha no espelho depois do banho e começa a notar que a sua ferramenta não está no mesmo tamanho de sempre. Quando você vai ter relação com a sua esposa ou namorada, ela fala, ué, parece que está menor do que antes. E agora? Hoje nesse vídeo eu vou te explicar todos os motivos que podem levar ao encurtamento do pênis no homem e o que você pode fazer para tratar ou reduzir esse problema. E fica aqui até o final do vídeo que eu vou te dar uma dica muito legal do que você pode fazer para prevenir o encurtamento do pênis. Vamos lá descomplicar esse assunto. Olá pessoal, eu sou o Dr. Juliano Plastina, urologista e expert de saúde sexual masculina. Eu sempre procuro estudar a fundo e trazer para vocês informações úteis e importantes sobre saúde sexual masculina e andrologia. Então, para recompensar esse esforço, se inscreve aí no canal e ativa as notificações. Aqui tem muita informação útil que você pode aproveitar. Eu já tenho aqui no canal um monte de vídeo falando sobre o tamanho de pênis, se dá para aumentar, se não dá para aumentar, cirurgia, creme, remédio, etc. Mas tem um problema que muito médico não fala e que existe na vida real. E pode até parecer história que os pacientes inventam, mas é verdade. O pênis pode encolher, pode ficar menor dependendo de algumas situações que vão ocorrendo na vida do homem. Então eu vou listar aqui para vocês essas principais causas e por que ocorrem. E depois eu falo o que pode ser feito para cada situação dessas. Primeiro, tem o próprio envelhecimento do homem. Com o tempo, é natural que o corpo passe por algumas mudanças. O tecido peniano vai perdendo a elasticidade e a circulação sanguínea pode diminuir, fazendo com que o pênis pareça menor. Então é natural que alguns homens mais velhos tenham um encurtamento do pênis. Outra coisa que acontece, e é bem mais comum, é o ganho de peso. Quando o homem engorda, acontece um acúmulo de gordura na região do púbis, e essa gordura extra pode esconder a base do pênis, dando a impressão de que ele está menor. É o famoso gordinho do pênis pequeno. Terceiro, tem um negócio chamado doença de Peyronie. Esse problema acontece em alguns homens depois dos 40 anos de idade e vai causando o aparecimento de algumas cicatrizes por dentro do pênis, ali numa estrutura chamada túnica albugina. Esse tecido, que é fibroso, ele pode encolher o pênis para um lado ou para o outro, ou para os dois lados, e daí realmente vai ter uma perda do tamanho. Em quarto, a gente tem a consequência de alguns tratamentos médicos. Por exemplo, a cirurgia de prostatectomia radical, que é feita para tratar câncer de próstata. Em alguns pacientes pode ficar comprometida a circulação do pênis e gerar esse encurtamento. Também as cicatrizes que ficam ali por dentro da pelve pode retrair os tecidos do pênis e causar encurtamento. E por último, o próprio problema da disfunção erétil, da impotência sexual. Se o homem não consegue atingir a ereção máxima que ele estava acostumado, vai ter a impressão que o seu pênis está ficando menor. E na verdade só está faltando ereção. Essas mudanças podem ter um impacto psicológico grande no homem. É importante lembrar que a ansiedade e o estresse sobre o tamanho do pênis pode piorar a percepção do problema. Muitos homens se sentem inseguros e isso pode afetar a autoestima e a vida sexual. Se você está passando por isso, você tem que saber que existem soluções para resolver ou pelo menos amenizar esse problema. O que dá para fazer então? Só lembrando aqui, vou falar uma dica importante no final do vídeo sobre um tratamento fácil e acessível para esse encurtamento peniano. Aproveita e já deixa o like no vídeo. Ajuda a gente apertando o joinha. Obrigado. Então, o que você pode fazer se perceber que o seu pênis está encolhendo? Aqui tem algumas abordagens que a gente pode escolher. No caso dos pacientes que têm um encolhimento por causa do envelhecimento, realmente não tem muito o que fazer, né? Porque a gente ainda não inventou máquina do tempo. Mas para chegar na velhice com o pênis mais preservado, é muito importante manter uma vida saudável, controlar o diabetes, pressão alta, fazer exercício, comer bem. Tudo isso preserva a vitalidade dos tecidos do corpo do pênis e também das artérias e veias, que é o que vai manter ele ali no tamanho ideal. Para os pacientes que encurtam o pênis devido ao ganho do peso, nem precisa dizer muito, né? É só emagrecer. Eu até comentei isso num vídeo recente sobre dicas para o aumento peniano. E emagrecer de forma saudável é a melhor opção, porque você não vai só aumentar o seu amiguinho, vai também viver muito mais e melhor. Para os homens que tiverem encurtamento pela doença de Peyronie, existem vários tratamentos que ajudam a reduzir essa cicatriz no pênis. Existem remédios, injeções e até o uso de onda de choque nas lesões. Em último caso, dá pra gente fazer uma cirurgia para remover essa cicatriz e recuperar o tamanho original do pênis. Mas claro que tem que ser diagnosticado e conversado com o seu urologista. Os pacientes que tiverem encurtamento devido à cirurgia, como eu falei da prostatectomia radical, existem algumas terapias de reabilitação peniana que são feitas após a cirurgia, com alguns exercícios e também uso de medicação certa. Daí o paciente tem que conversar com o seu cirurgião para já iniciar esse tratamento logo após a cirurgia do câncer. E naqueles pacientes que estão com o pênis menor devido à impotência, obviamente tem um monte de tratamento, desde remédio até psicoterapia para resolver isso. Mais uma vez, o urologista é que pode avaliar e definir o melhor tratamento para cada caso. Agora, como eu falei antes, aqui está a nossa dica bônus sobre o que fazer para prevenir o encurtamento peniano. Essa informação é baseada em alguns estudos científicos e pode ser uma solução eficaz para muitos homens. A tadalafila, um medicamento conhecido por tratar disfunção erétil, também pode desempenhar um papel importante na prevenção do encurtamento peniano, especialmente nos casos daqueles pacientes com doença de Peyronie e disfunção erétil crônica.
Mas como a tadalafila funciona? A tadalafila aumenta os níveis de óxido nítrico no corpo cavernoso, que relaxa os músculos lisos do pênis e melhora o fluxo sanguíneo durante a estimulação sexual. Isso ajuda a manter a saúde das artérias e das veias do pênis e pode prevenir a perda de comprimento associado a essa disfunção erétil. Em caso de doença de Peyronie, a tadalafila pode ajudar a reduzir a formação de placas fibróticas que causam essa curvatura e o encolhimento. Isso ajuda a manter a flexibilidade do tecido peniano. Essa informação foi confirmada em alguns estudos da Universidade de Harvard e da Mayo Clinic. Claro que antes de usar a tadalafila regularmente, o ideal é fazer uma consulta médica com um especialista para evitar o uso por pessoas que não podem tomar medicação. De modo geral, a tadalafila vai ser usada na dosagem de 5 mg diário. Como a medicação tem uma ação de 24 horas no organismo, isso gera um estímulo constante para aumentar a irrigação sanguínea no pênis. No caso da doença de Peyronie, pode ser necessário associar algumas outras medicações, como a vitamina E. Então é importante que você não ignore essas mudanças e procure ajuda profissional. Se você está preocupado com o tamanho do seu pênis ou qualquer outra questão urológica, eu posso te atender através de uma consulta online de qualquer lugar do Brasil. É só você utilizar o link que está na descrição do vídeo ou o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Se você tem dúvidas ou comentários, deixa aí embaixo que eu vou tentar responder com toda a atenção. É isso aí, pessoal. A gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!